Aí, por último, né, para finalizar o nosso tabuleiro de xadrez e introduzir quase todas as peças, só vai ficar faltando algumas bem específicas, a gente tem que falar de variáveis e quantificadores. Vamos analisar essa proposição aqui. X é divisível por 7. Beleza. Eu consigo atribuir valor de verdade para essa proposição? Na verdade, não nem é uma proposição, né? Porque a resposta é não. A gente não consegue definir valor de verdade para essa sentença. Por quê? Porque a gente não sabe o que é x. A gente tem que... a gente não sabe o que x se refere, né? Então, para poder atribuir valor de verdade a essa sentença, a gente tem que falar qual que é o valor de x. A gente dá o nome de variável a esse tipo de símbolo, né? Que é o x. Que é um símbolo ao qual a gente pode atribuir um valor. Aí, no caso, se a gente falar se x igual a 14, então x é divisível por 7. Nesse caso, a proposição, essa sentença passa a ser uma proposição, que é verdadeira. Aí, vamos olhar aqui. Outra frase que a gente pode analisar é a seguinte: todo x é par. Bem, a resposta já está ali embaixo, né? Eu esqueci de separar. Mas essa frase de cima, ela não tem sentido. Porque a gente não está falando a que x se refere, né? Todo x é par. X é o quê? X pode ser minha caneta, um número ímpar, o 2, um carro, entendeu? A ideia é, para poder dar sentido para essa frase, a gente tem que definir um escopo, um domínio no qual x pode variar, né? Então, quando a gente fala todo x pertencente aos naturais é par, a gente está querendo dizer que todo natural é par. Aí, no caso, essa sentença, ela é uma proposição, ela tem valor de verdade. O valor de verdade dela é falsidade, porque nem todo natural é par. Aí, vamos lá. Definição. Se x é uma variável sobre um conjunto x, a gente está definindo um conjunto sobre qual a variável varia, né? Ou seja, um símbolo que faz referência a um elemento do conjunto x. Em uma frase envolvendo x, dizemos que x é uma variável livre se somos livres para substituir x por elementos do conjunto. Dizemos que x é uma variável ligada, caso contrário. Então, essa é uma definição abstrata, ela vai fazer mais sentido na hora que a gente for para os exemplos. Outra definição importante. Um predicado é um símbolo P junto com uma lista de variáveis, x1 até xn, e para cada variável livre, xi, a especificação de um conjunto xi chamado domínio de discurso ou alcance de xi. Vamos escrever P de xi até xn para explicitar as variáveis. Mais para frente, nos exemplos, vai ficar mais claro o que é um predicado. Vamos lá. Podemos representar x é divisível por 7 por um predicado px, cuja variável livre x tem z como domínio de discurso. Ou seja, a gente está dando um passo à frente. Antes a gente definiu que uma letra ia simbolizar uma proposição. Agora a gente está introduzindo variáveis, que é uma nova peça no nosso tabuleiro de xadrez. Para que servem variáveis? Para a gente formar predicados. Predicados são como proposições, só que com variáveis. Aí a gente pode colocar dessa forma, onde o nosso predicado depende de x. No caso aqui, o nosso predicado é x é divisível por 7. Quando a gente faz P de 14, a gente está fazendo referência à proposição 14 é divisível por 7, que é verdadeira. Aí, se a gente fizer P de 41, a gente está representando a proposição falsa 41 é divisível por 7. Aí a gente tem que, igual falou lá em cima, a gente tem que especificar o domínio de x. Esse predicado aqui, o domínio da variável livre dele, que é x, é os inteiros. Poderia ser os naturais. Agora, não poderia ser o conjunto dos triângulos no plano, por exemplo, que aí não faria sentido. Aí, outro exemplo.
Ah, eu coloquei o mesmo. A expressão 2 elevado a n é primo pode ser representada pelo predicado P de n, com uma variável livre n, cujo domínio de discurso é o conjunto dos naturais. Aí a gente pode ver que P elevado a P de 3, a gente substitui 3 no lugar do n, é verdade, porque 2 elevado a 3 menos 1 é 8, menos 1 que é 7. Mas P de 4 é falsa, porque 2 elevado a quarta menos 1 é 15, que não é um número primo. Aí, dessa forma, um predicado sem variáveis livres, ou seja, se for um predicado e não tiver variáveis livres, vai ser exatamente uma variável proposicional. Então, tipo assim, um predicado é algo que generaliza a noção de proposição, né? Então, a gente falava lógica proposicional, agora a gente vai falar de lógica de predicados. Vamos mais alguns exemplos e a gente termina. A expressão todo número par maior que 2 é divisível por k tem como variável livre k e como variável ligada n. Pode ser representada pelo predicado sk, com uma variável livre k, cujo domínio de discurso é n. Vamos lá. Aqui, todo número par maior... Eu acho que eu escrevi errado, gente. Desculpa, de novo. Aqui é todo número n maior que 2 é divisível por k. No lugar de par aqui, deve ser isso que eu tenho confundido. Pensa em n. Todo número n maior que 2 é divisível por k. Aí, a questão que a gente pode se fazer aqui por que k é uma variável livre e n não é uma variável livre? Porque, lembra que n está no lugar de par aqui, né? A gente está falando todo número n maior que 2. Quando a gente fala isso, a gente está falando, a gente não está dando um valor específico para n, mas a gente está delimitando que n pode ser todo número maior que 2. Todo número, isso. Todo número natural maior que 2. Então, com isso, a gente está ligando, né? Se a gente considerasse n como uma variável livre, a gente poderia trocar n por 3, trocar n por 4, aí ia ficar todo número 3 maior que 2 é divisível por k. Isso não faz sentido, faz? Não faz. Então, a gente percebe que o sentido de n, aqui nessa frase, ele está ligado. Ele está ligado a um número específico? Não, mas ele está ligado a uma propriedade específica, né? Que é ser maior que 2, a um conjunto específico. Então, a gente aqui já está definindo sobre qual conjunto n está variando. Por isso, ele é uma variável ligada. Aí, a mesma coisa, a mesma confusão pode acontecer aqui embaixo. A expressão existem inteiros a e b, tais que x é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, tem como variável livre x e como variáveis ligadas a e b. Ela pode ser representada pelo predicado r de x com uma variável livre x, cujo domínio de discurso é z, o conjunto dos inteiros. De novo, por que a e b, por que x é uma variável livre e a e b é uma variável ligada? Porque aqui a gente já está falando que existem inteiros A e B. Então, a gente já está especificando que a gente vai faz referência A e B fazem referência a todo o conjunto, está ligado a todo o conjunto dos inteiros. Não faz sentido, por exemplo, falar que existe, vamos supor que R dependesse de A e B também. Então, fosse R de A, X, A, B, X. Faria sentido falar que existem inteiros 3 e 4, tais que 5 é igual a 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Não, não é isso que está se propondo. Não é para isso que serve um predicado. No predicado, quando tem a palavra existe, já liga as variáveis A e B ao conjunto dos inteiros. Enquanto o x fica livre como argumento aqui, ó, nesse predicado. Pode parecer um pouco complicado fazer essa diferenciação,
Mas quando a gente introduzir na próxima aula os quantificadores e existenciais, e o outro quantificador vai fazer mais sentido. Mas, então, por hoje é só, acho que eu já falei bastante. Se eu falar mais, vai ficar cansativo. Queria fazer falar uma curiosidade, só para terminar, que é o chamado, vou só comentar, a gente tem que ver um pouco mais de teoria de conjuntos para poder entender melhor o que significa, mas eu já posso comentar sobre o que seria o teorema de incompletude de Gödel, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Gödel foi um lógico matemático muito importante, que ele enunciou 2 teoremas muito famosos. O primeiro é o teorema de incompletude. Ele está relacionado ao seguinte pensamento. A gente definiu aqui os símbolos da lógica, né, que são os símbolos de predicado, e a gente definiu os conectivos lógicos, depois a gente vai definir variáveis, e depois a gente vai definir os quantificadores. Aí a gente pensa assim, será que a gente consegue... Depois a gente vai definir também os axiomas da teoria de conjuntos. Mas antes de chegar lá, eu já quero comentar sobre o teorema de incompletude de Gödel. A gente pergunta assim, será que usando só esses símbolos de predicado e usando só os conectivos lógicos que a gente definiu aqui, e as regras que a gente definiu aqui, os quantificadores e as variáveis, a gente consegue provar toda a proposição que é possível ser feita sobre matemática? Mas, na verdade, é mais específico, são proposições em lógica de primeira ordem, que é a lógica que a gente está construindo aqui, mas ainda não falei muito bem o que seria lógica de primeira ordem. Mas, enfim, será que com essa lógica que a gente está construindo aqui, a gente consegue provar toda a proposição, usando as regras que a gente definiu? Bem, o teorema de incompletude de Gödel, ele vem justamente dizer que não. Existem proposições dentro da teoria de conjuntos, isso tem que ficar claro, é mais específico, né? Não é só a lógica, por isso que estou falando que tem que introduzir o que seria toda a teoria de conjuntos, mas existem proposições dentro da teoria de conjuntos que não é possível demonstrar que elas são verdades, nem demonstrar que a negação delas é verdade. Aí, isso pode gerar uma confusão na cabeça, eu fiquei muito confuso quando eu aprendi esse teorema pela primeira vez, mas é isso. Essas regrinhas que a gente está dando aí, e os símbolos que a gente está dando aí, usando elas e fazendo as manipulações com os símbolos que representa, fazendo a argumentação, existem algumas proposições dentro da teoria de conjunto que a gente não consegue, através de um cálculo de predicados, mostrar que elas são verdadeiras, nem mostrar que elas são falsas. Isso aí foi um grande baque para Hilbert, para o filósofo Hilbert que eu falei, porque ele dizia a seguinte frase: não existe ignorabimus na matemática. Ou seja, para ele, qualquer proposição poderia ser provada na matemática. Aí veio Gödel e simplesmente falou que não é bem assim. Existem algumas para as quais não existe prova. Basicamente, intuitivamente dizendo é isso, né? Usando as regras que a gente definiu aqui. Uma dessas proposições, só para terminar a aula de hoje, uma dessas proposições tem a ver com cardinalidade de conjuntos, que é aquilo que eu falei na primeira aula. Lembra que tem a cardinalidade dos naturais, que é igual à cardinalidade dos inteiros, que é igual à cardinalidade dos racionais? Então, vamos chamar essa cardinalidade de cardinalidade zero. Seria meio que os diferentes tamanhos de conjuntos infinitos, né? Existem vários tipos de conjuntos infinitos. Aí, quando eu tomo o conjunto potência de um conjunto, o conjunto potência vai ter uma cardinalidade maior. Não expliquei o que é um conjunto potência direito ainda, mas não se preocupe. Só tenham em mente que existe a cardinalidade zero,
que é a cardinalidade dos naturais, que é a mesma dos inteiros, dos racionais. Existe a cardinalidade 1, que é a cardinalidade dos reais. Os reais têm a mesma cardinalidade do conjunto potência dos inteiros e dos naturais também. Não se preocupe com o conjunto potência. Mas vamos lá. A gente consegue definir infinitos e infinitos diferentes, foi o que eu falei na primeira aula. Aí tem os infinitos de cardinalidade 0, de cardinalidade 1, recebe o nome Aleph 0, que é uma letra grega lá. Mas vamos lá. Cardinalidade 0, naturais. Cardinalidade 0, 1, reais. Cardinalidade 2, tem um conjunto de cardinalidade 2. Cardinalidade 3, 4. É assim por diante. A gente faz isso tomando o conjunto potência. Aí, existe uma proposição, que é uma pergunta, na verdade, que os matemáticos fizeram no final do século XIX, e que só foi respondida depois que Gödel mostrou o seu teorema de incompletude. A pergunta é a seguinte: existe alguma cardinalidade entre a cardinalidade 0 e a cardinalidade 1? Ou seja, existe um tamanho de infinito que é maior que o infinito dos naturais e menor que o infinito dos reais? A resposta é justamente que a gente não consegue mostrar. A gente não consegue mostrar nem que existe, nem que não existe. Isso é algo que a matemática, da forma como ela está feita na teoria de conjuntos, não é possível mostrar. Então, a gente não sabe. O que a gente pode fazer é adicionar. Então, tipo assim, a gente teria como definição. A partir daí, a gente define. A gente pode definir tanto que existe, tanto quanto que não existe. Mas mostrar, usando os axiomas de teorias de conjunto, que eu vou falar mais para frente, que existe um infinito maior que o dos naturais e um infinito menor do que os reais, é impossível. Na teoria de conjuntos ou em qualquer outra teoria feita em lógica de primeira ordem que envolva o básico da aritmética. Mas aí são coisas técnicas. O importante é que vocês tenham em mente que é esse fato. Não tem como mostrar. Eu achei isso incrível quando eu vi. Geralmente você pensa, para toda proposição, ou eu consigo mostrar que ela é verdadeira, ou eu consigo mostrar que ela é falsa. Isso não quer dizer, olha bem, isso é uma confusão que eu fazia também. Não conseguir mostrar que ela é verdadeira, nem mostrar que ela é falsa, não quer dizer que ela seja verdadeira, nem que ela seja falsa. Se eu não consigo mostrar que algo é verdadeiro, não quer dizer que essa coisa é falsa. Só quer dizer que eu não consigo mostrar, entendeu? Então, é isso. A gente simplesmente não sabe o valor de verdade dessa proposição. Que a gente não consegue, através de uma derivação, né, partindo das premissas, da teoria de conjuntos, que a gente vai definir depois, a gente não consegue chegar numa demonstração de que ela seja verdade ou uma demonstração de que ela seja falsa. Incrível, né? Eu achei, pelo menos, a primeira vez que eu vi isso. Vou comentar melhor sobre o teorema de incompletude de Gödel mais para frente. Mas já queria, já que a gente já tem um conhecimento básico de lógica, acho que já dá para entender mais ou menos qual que é o significado desse teorema. Que para a filosofia da matemática foi um grande baque. Foi tipo assim, foi um baque no nível do paradoxo de Russell, da irracionalidade de raiz de 2, da existência de diferenças infinitas. São coisas, assim, que mudaram toda a história da filosofia da matemática e das coisas que estão ao redor, né? Então, é isso. Eu também vou falar melhor do paradoxo de Russell depois que eu explicar a teoria de conjuntos. Do teorema de Gödel dá para falar, mas do paradoxo de Russell não dá, sem falar de teoria de conjuntos. Então, é isso. A aula de hoje está encerrada. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer.